Bom, acho que é importante começar dizendo que as PPPs e concessões são um instrumento que a administração pública tem para finalidades, né, que a administração está encarregada. Então, da mesma forma que a gente já num cenário pré-calamidade tinha as PPPs e as concessões como instrumentos para poder realizar essa atividade, hoje também as PPPs e concessões são um dos mecanismos que a gente tem para poder reconstruir o Estado. Então, até por isso, a decisão do governador de transformar a Secretaria de Parcerias e Concessões na Secretaria da Reconstrução Gaúcha, mantendo essa estrutura de PPPs e concessões como sendo esse veículo para a contratualização daquilo que é necessário. Então, hoje a gente tem diversos projetos, a exemplo das concessões de rodovias, em áreas que foram atingidas. Então, se a gente pensar no Rio Grande do Sul, no Vale do Taquari, na região metropolitana, que foram regiões muito afetadas pelas chuvas, nós tínhamos já pré-calamidade, junto com o BNDES, projetos de concessões de rodovias para esses locais. Então, hoje esses projetos ganham ainda mais importância, esses projetos passam a ser revistos para poder garantir mecanismos de resiliência climática, adaptação da infraestrutura para essa nova realidade colocada, e são também um instrumento para que a gente possa fazer a reconstrução do Estado, já que muitas dessas rodovias foram e continuam afetadas pós-calamidade. E aí a aposta no setor privado para poder garantir agilidade e maior eficiência para que esse processo seja mais rápido. Acho que esse episódio é importante registrar que hoje nós continuamos sem o aeroporto aberto em Porto Alegre, né? Então até dia 21 de outubro, que é a expectativa passada pelo governo federal, o aeroporto está fechado, completando quase 6 meses sem operação. Isso tem uma repercussão econômica para o Estado muito significativa, né? O Estado do Rio Grande do Sul é muito forte no turismo, especialmente na Serra Gaúcha. Então a gente tem um impacto, né, inclusive na produtividade, na economia, no PIB, que é significativo. Ao mesmo tempo, a gente teve uma relação muito complicada naquele início, né, quando a calamidade se colocou, pelo não reconhecimento do governo federal de que esse era um reequilíbrio devido à concessionária. Então, o governo do Estado, né, não sendo o poder concedente neste caso, se colocou como um demandante do governo federal da necessidade de se preservar as relações contratuais e a segurança jurídica para o investimento privado. Então, a nossa demanda como Estado foi solicitar e, enfim, pautar o governo federal para que o reequilíbrio fosse garantido, porque a concessionária, que é importante dizer, já tinha um passivo regulatório da Covid, da pandemia, inclusive reconhecido, mas não pago, que a concessionária pudesse, então, ter a garantia de que o investimento adicional que ela deveria fazer por um fator completamente alheio à sua responsabilidade fosse, então, afiançado pelo poder público federal. O Estado colocou isso de forma muito clara, conjugou também, obviamente, a necessidade de se estabelecer como um articulador entre a concessionária e o governo federal, quase que mediando um pouco também essa relação. E agora a gente tem uma decisão que foi reconhecida pelo governo federal de que esse valor será reequilibrado à concessionária. Acho que é muito significativo o movimento que foi feito, mas acho que ele deixa um aprendizado de que a gente precisa de ter mecanismos mais automáticos para poder se garantir esse conforto que é necessário em momentos extremos. Então, acho que a lição que fica para as próximas, e acho que não vai atrapalhar a atratividade, porque o Brasil já tem um programa de concessões consolidado no cenário mundial, mas acho que fica a reflexão para que os nossos instrumentos regulatórios sejam sempre aperfeiçoados. O BNDES atua com a gente prioritariamente como estruturador da nossa grande carteira de projetos. Então a gente já tinha uma carteira de projetos estruturada com o BNDES para concessões e parcerias público-privadas, e inclusive com privatizações que também foram realizadas no primeiro mandato, e que agora se soma à nova carteira de projetos que a gente tem para a reconstrução. Então hoje nós temos, né, através da medida provisória que foi publicada pelo governo federal, 200 milhões de reais à disposição do Estado do Rio Grande do Sul para estruturar projetos que sejam direcionados ao enfrentamento das consequências sociais e econômicas da calamidade. E o BNDES é o nosso grande patrocinador desses projetos, especialmente para projetos estruturantes, para projetos de grande envergadura, para que a gente possa conduzir essa reconstrução. Então ele se soma agora não só na carteira de PPPs e concessões, mas também patrocinando projetos que são prioritários para o Estado. Isso envolve um grande projeto que a gente lança com o BNDES, que é o projeto RIOS, que a gente chama, que é Resiliência, Inovação e Obras para o Estado do Rio Grande do Sul, que repensa a organização territorial do Estado justamente para que a gente possa ter cidades adaptadas e resilientes para eventos climáticos que certamente se tornam uma realidade não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil.
Então esse projeto ele repensa a organização territorial, ele cria uma nova urbanização, especialmente para regiões que hoje são regiões inundáveis e que precisam ser tratadas como tal, sob pena da gente sempre repetir as mesmas consequências dos eventos, e que é inspirado num projeto holandês de muito sucesso que chama-se Room for the River, que a Holanda capitaneou a partir dos eventos climáticos que lá aconteceram no início da década de 2000. Então esse é o nosso desafio nesse momento, e o BNDES entra como esse grande fiador e com esse grande arcabouço para poder nos conseguir realizar os projetos que hoje estão sob nossa responsabilidade. Uma das primeiras coisas que a gente fez quando a calamidade aconteceu, e obviamente também respeitando o tempo que as coisas têm para se acomodar e a gente conseguir ter um diagnóstico claro sobre a situação que o Estado se encontrava, foi realizar um estudo sobre quais que eram os efeitos da infraestrutura que a gente tinha. Até porque o Estado pleiteava e continua pleiteando à União recursos para essa reconstrução, ao mesmo tempo em que também olha para outras fontes de financiamento para essa reconstrução. Então, fundos privados, parcerias público-privadas, captação de recurso externo, isso tudo está colocado na mesa para que a gente possa endereçar essa missão. E saber qual era o tamanho do desafio era a primeira medida que a gente precisava apostar. Então, a gente fez, com consultorias que estavam lá no Rio Grande do Sul nesses momentos iniciais, consultorias inclusive internacionais, como a McKinsey, uma avaliação sobre qual que era o dano macroeconômico que nós tínhamos e qual que era o dano em infraestrutura afetada que nós tínhamos. E nós chegamos ao resultado naquele momento de 56 bilhões de reais, mais ou menos, para a reconstrução do Estado. Depois nós recebemos o BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o Banco Mundial e com a CEPAL, para a aplicação de uma metodologia chamada metodologia DALA, que é uma metodologia de desastres, de avaliação de desastres mundialmente reconhecida, e fizemos então uma incursão com eles para que esse cálculo pudesse ser realizado posteriormente com uma situação um pouco mais aclarada do que nós estávamos vivendo. E recentemente foi divulgado então pelo BID a avaliação de que esse dano chega a 84 bilhões de reais. Então isso afeta infraestruturas públicas e obviamente também uma repercussão na infraestrutura privada, porque é bom dizer, várias habitações, casas foram afetadas e o poder público, embora não seja responsável por essa infraestrutura porque não pública, ele é obviamente o grande patrocinador dessas ações para a sociedade civil. Então isso também precisa entrar na nossa conta, já que nós despendemos recursos nessas iniciativas. Então hoje a gente tem essa ordem de grandeza, que obviamente vai sendo apurada e afinada dia após dia, porque nós ainda estamos sob efeito, como eu disse, o exemplo do aeroporto, do que isso significou para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, já que a gente está falando da maior catástrofe climática que o Brasil já vivenciou.